Alexander Meyer from Brazil. Alexandra Meyer, my new friend from Brazil. Oi, meu nome é Alexandre Maia, sou skatista profissional da modalidade downhill e ando de skate há 30 anos. Venho da raiz de ladeira mesmo, já andei de vertical, já andei de street, mas o que corre na veia é a ladeira, né? Não tem jeito. Eu ando de skate desde 86 e naquela época não tinha divisão de categoria como existe hoje, né? Na verdade, tinha as categorias, mas qualquer skatista que se preze naquela época tinha que andar de tudo. O cara tinha que andar de street, tinha que andar de vertical. Eu conto que no mesmo dia você acordava, ia pra ladeira, daqui a pouco rolava uma sessãozinha de street, aí passava alguém de carro e chamava pra ir lá pra São Bernardo do Campo, já andava um rolê de bowl. Então o cara tinha que andar em tudo. E eu comecei a andar de skate no Sumaré, no bairro do Sumaré, que é um bairro bem rico de ladeiras. Então naturalmente eu migrava mais pra ladeira, era o que me atraía mais. Eu não tinha essa preocupação de qual que era a modalidade que ia me dar mais retorno. Eu tava indo naquela que eu gostava mais e eu gostava mais do downhill. Ali mais uma vez foi o Sumaré, né? Ali é onde aconteciam os campeonatos da Ladeira da Morte. É um campeonato de downhill slide e longboard muito tradicional nos anos 80. E era a referência, né? Todo mundo queria correr a Ladeira da Morte. E aí eu tinha 13 para 14 anos quando eu fui assistir o primeiro. Não fui correr, nem achava que tinha nível para participar. E fui ver, né? Pô, e era a ladeira lotada. Aquilo ali dava, acho que 1000 pessoas assistindo o campeonato. Era muito louco, assim, sabe? Colava a galera de todas as modalidades também, não tinha esse preconceito. E a hora que eu olhei aquilo, eu fiquei atrás da grade olhando, falei, cara, meu, eu quero isso, cara, é isso que eu quero correr. E aí eu comecei a treinar, me preparar para a Ladeira da Morte do ano seguinte, né? Então eu fiquei um ano, me inscrevi no Amador e já fiquei em segundo lugar com o Português, que é um cara que já é falecido hoje. E ele ganhou o campeonato e eu fiquei em segundo. E aquilo ali foi um boom, né? Eu falei, cara, que legal. Daí já participei de um campeonato de street no Corinthians. Cara, tinha 900 inscritos, acho, brother. Anos 80 era, meu, boom do skate aqui no Brasil absurdo. Eu lembro que eu fui correr, a minha bateria nesse campeonato era 11h30 da noite. Tinha cada minha equipe que correu 2 da manhã. Era uma loucura. E aí foi, né, cara? Foi uma sequência natural. Aí tudo que aparecia de campeonato de street de downhill tava escrito, né? Molecão ali, 14 anos. Tinha gás pra tudo. E aí, nessa época aí dos anos 80, a gente teve uma fase bem complicada nos anos 90 aí com o downhill. O downhill deu uma queda considerável, assim como o vertical. E aí a gente ficou ali um grupo de atletas novos, skatistas novos, na faixa de 16, 17 anos, sem saber o que fazer. E aí eu lembro bem direitinho quando a gente fez uma reunião lá perto da casa do Yupi, e a gente decidiu que a gente tinha que começar a cuidar da modalidade. Então ele falou, pô, o que nós vamos fazer? Vamos organizar nossos próprios campeonatos. Aí a gente fez um primeiro campeonato de downhill slide ali na Zona Norte, uma coisa bem humilde, e fomos envolvendo outras pessoas. Teve uma organização que chamava BRADS, que era a Associação Brasileira de Downhill Skate, e dali a gente acabou tendo contato com a Red Bull, e a gente fez um campeonato de longboard lá no Interlagos. E aí, através desse campeonato, a Red Bull quis trazer para o Brasil um campeonato que existia na África do Sul, o DHX. Queria fazer no mesmo formato. E aí eles queriam fazer esse campeonato na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro. Ia ser um campeonato do circuito mundial aberto, né, como a gente tem hoje. Só que aí os diretores da Red Bull vieram para o Brasil numa convenção e foram no Cristo Redentor e olharam e falaram, cara, a gente quer fazer o campeonato aqui. Só que era inviável fazer um campeonato aberto. Era uma ladeira de 1000 metros, com 24 curvas, uma dificuldade, uma logística absurda, né? E mesmo a gente também não tinha muita experiência em organizar campeonato, a gente estava começando com isso. E eles falaram, mas a gente não quer saber, vai ter que ser aqui. E aí eles falaram, então vamos fazer um campeonato para convidado. Nisso, o que aconteceu? Chamaram os melhores do mundo e perguntaram pra gente, tá, e o ranking brasileiro? Chama os melhores brasileiros. A gente olhou para o ranking brasileiro, não tinha organização nenhuma.
Aí eles falaram, olha, faz o seguinte, se vira, a gente paga para vocês fazerem uma eliminatória e a gente precisa de 8 brasileiros, os 8 melhores brasileiros. E aí nós fizemos o campeonato Speed Monster, que era ali no Alphaville, em São Paulo, que foi o divisor de águas, foi onde a gente começou a entender o que era um eixo invertido, o que era macacão, capacete fechado. A gente vinha dando numa época ali do downhill slide, luvinha sem dedo e joelheira e nada mais. E mesmo nesse campeonato, eram poucos que tinham eixos invertidos, eram poucos que tinham macacão ali, muita gente correu com long, com eixo normal. E ali a gente teve a presença também do Manu Antuna, que era o campeão mundial da época, um francês, e ele viu todo o nosso potencial. Ele olhou pra gente e falou, cara, vocês são um diamante a ser lapidado. Vocês precisam trabalhar só equipamento, técnica, e ali foi o nosso divisor de águas. E desse campeonato classificaram 8 brasileiros pro Corcovado, que aí sim foi um campeonato que até hoje não teve nada parecido no Brasil. Foi uma coisa assim extraordinária. A gente teve uma estrutura mega da Red Bull, porque foi um evento da Red Bull Áustria, e eles trouxeram toda a estrutura deles, botaram o Ralph da Red Bull, aquele Ralph mais conhecido deles, no topo do Corcovado para fazer a apresentação do Chris Mateus, de outros profissionais, né? Na época o Mineirinho ainda nem era da Red Bull, e foi isso, foram os melhores do mundo, com os melhores do Brasil, numa ladeira, pavimento novo, o pavimento foi feito para o campeonato, todo mundo em hotel 5 estrelas, assim, uma coisa que hoje ainda, com a estrutura que o esporte tem, a gente não teve nada parecido. No mundo, não teve nada parecido com o que foi o campeonato do Corcovado, né? E esse campeonato foi o que me levou para a África do Sul. No primeiro momento, para ver como era a organização, entender o que era organizar um campeonato desse porte. Eu até falo que foi a minha faculdade de organização, tanto ir para a África do Sul para conhecer a organização do DHX, quanto organizar o Corcovado. Ali também foi um divisor de águas, que eu saí daquele lance amador de fazer campeonato para a modalidade sobreviver, e eu vi que existia algo profissional, empresas grandes envolvidas, aprendi muito com eles, né? Então o Corcovado foi incrível pelo campeonato em si, e eu não corri, eu tive que ficar organizando, mas foi o que me levou para a África do Sul, e isso aí também fez toda a diferença. E aí em 2001 foi a primeira vez que eu fui para a África do Sul, a convite da Red Bull, para poder ver como que era a organização do campeonato. Claro que eu tive a oportunidade de correr, mas o objetivo maior ali era aprender com a organização do DHX. Inclusive lá eu vi realmente o que era organizar um campeonato aí de altíssimo nível X Games. Eu acho que não deu, claro que era uma modalidade só, mas a estrutura do campeonato era absurda. Teve uma rotatividade nos 2 dias de campeonato de 30 mil pessoas, telão na ladeira. O presidente da África do Sul estava na entrega de prêmio, assim, uma coisa de cair para trás, né? Então ali já me deu muita referência. Mas eu também fui com o objetivo de participar, só que sem noção nenhuma. Nossa escola era downhill slide, eu não tinha noção de técnicas que a gente vê hoje no speed, e caí de paraquedas, né? Minha luva não tinha nem casquilho. O capacete era um capacete de moto, entrei no regulamento, fui lá ver as referências, comprei o capacete mais top que tinha, porque falavam que era exigência, e tinha cara lá com capacete tosco, mas com uma visão boa, e eu lá com aquele capacetinho, com a visão assim, a base era um pezinho atrás do outro, sem noção nenhuma do que eu estava fazendo lá, né? E foi um tapa na cara, porque eu lembro que eu fiz minha primeira tomada de tempo, fiz o 26º tempo, daí eu falei, não, que é isso, os caras tão muito mais rápido, deve ter alguma coisa errada. Aí eu peguei os caras, os tops ali, e falei, vamos fazer uma bateria junto que eu vou atrás de vocês. Eu fui atrás dos caras, e aí antes do primeiro cotovelo, eu já levantava 2 curvas antes, assim, e dava break e vinha cavando, assim, e entrava na curva de pezão. E os caras na base, eu fiquei junto com eles na base, falei, cara, esses caras não levantam, esses caras não brecam. Aí chegou na boca da curva, eu já desesperado, falei, eu vou morrer, meu. Os caras levantaram, enfiaram o pé no chão, pegaram no skate assim, mão no chão, eu falei, que é isso, que é isso? E já dei no feno reto ali, já levantei, falei, cara, que foi isso? E aquilo ali já mudou totalmente a minha história com o speed, que eu depois corri o campeonato, fiquei 23º ali, passei só uma bateria, já fiquei na 2ª bateria, mas eu voltei pro Brasil com aquilo na mente, assim, eu falei, gente, a gente precisa treinar. Cheguei, juntei toda a galera que andava na época e
comecei a falar das técnicas. Eu falei, a gente precisa vir 80 por hora, botar o pé no chão, a gente tem que botar a mão no chão, segurar no skate. Isso era uma coisa totalmente nova para 2001, 2002. E dali a gente começou a treinar muito forte. Eu, particularmente, aquilo entrou na minha mente de uma forma absurda. Eu fiquei um ano pensando no campeonato, eu fiquei um ano todos os dias assistindo o vídeo do campeonato. E eu comecei a treinar as técnicas, ir para academia, me desenvolvendo inglês também, que era uma deficiência. Você ir para fora sem falar inglês, você não consegue fazer as coisas. E eu falei, eu vou voltar para lá, eu vou voltar para lá. E aí nisso eu já pilhava a galera também, falei, vamos lá. Daí a gente foi no grupo de 7 brasileiros em 2002, a gente retornou para a África do Sul. E ali eu precisava ver se eu estava realmente preparado. Eu queria andar que nem aqueles caras. Eu queria andar que nem o Manu, Dallas Oberholzer e todos aqueles caras ali que eram a referência no campeonato. E aí a gente chegando ali na sexta-feira, eles fizeram uma festa de recepção pra gente e levaram a gente pra ladeira. Com a ladeira toda iluminada, o arco da Red Bull iluminado assim, e falaram, essa aqui é a surpresa que a gente tem pra vocês podem dar um drop. Só que assim, eles vieram e falaram, não, vocês vão andar na manha, isso aqui é pra andar devagarzinho, tranquilo, só pra fazer um boas-vindas pra vocês. E eu um ano pensando no campeonato, o cara veio falar pra mim, desce na manha. Eu saí pedalando, que nem um louco, e fiz toda a linha da ladeira do jeito que eu via nos vídeos. E ali eu cheguei embaixo e falei, pronto, agora eu tô andando com meus caras. Okay, next up. Oberholzer, Alexandra, Casper. Wearing the number 4 bib, Dallas Oberholzer. Manager Boogaloo Skate Shop. Number 13, Alexander Meyer from Brazil. Dallas won this event 2 years ago and came in second last year. Alexandra's up front. Middle around the corner. Dallas in there too, backside. One guy, number 29, down and in the hay. Burned his hand a little bit, but he'll be okay. Meanwhile, Dallas Oberholzer has got his work cut out for him because number 3 man is right on his tail. Getting a little wobbly there and one in, and he's in the hay. It's a clean sweep. It will be Alexander, and you should get up and get going. Dallas Oberholzer, look back, he knows nobody's behind him. It's 1-2. Meanwhile, Alexandra from Brazil, I believe, is going to take the first place, followed by Dallas Oberholzer, the South African wonder. Lean, mean, green, downhill machine. Alexander Meyer from Brazil. Alexandra Meyer, my new friend from Brazil. E deu resultado isso, porque o Renatinho, lá de São Paulo, ficou em sexto, eu fiquei em sétimo. Foi a primeira vez que a gente teve brasileiros fazendo semifinal, final de consolação de campeonato do circuito mundial, e aquilo ali abriu as portas pra gente. A gente voltou pro Brasil e a galera já começou a correr o circuito, ir pra Áustria. O Sérgio Yupp teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, correr uma etapa também, apesar dele ser do downhill slide, mas ele também andava de speed, muita gente não sabe disso. E ali foi que mudou a nossa vida, e uma coisa que fez a diferença, a gente vinha de uma modalidade que a gente era julgado por juízes. Muitas vezes a coisa não era tão justa. E no speed a gente viu uma modalidade que não tinha juiz. Era você. Se você não ganhou, o problema era seu. O problema era seu. Você fez alguma coisa errada, seu equipamento não estava bom, você estava com a técnica ruim. E aquilo lá foi um bichinho que mordeu a gente na época. Então a gente migrou do downhill slide pro speed, com uma força, a gente não conseguia fazer outra coisa. Treinávamos todos os finais de semana e começamos a correr atrás de campeonato. No Brasil não tinham muitos, mas foi a época ali, 2000 pra frente, onde o speed bombou no Brasil. E com tudo isso, o profissionalismo no skate acabou vindo de uma forma natural, né? A gente não tinha uma confederação como tem hoje, então não tinha regulamentação para passar para profissional. Você ia pelo teu nível, né? Você fala, tô andando legal, próximo campeonato eu vou
vou correr de pro. Só que também tinha uma questão. Eu, por exemplo, passei para profissional no Campeonato da Ladeira da Morte, porque eu tinha um nível no downhill e slide. Só que aí o campeonato seguinte que eu fui correr de street, eu fui me inscrever no amador, os caras não deixaram. Os caras falaram, não, como é que você vai correr no amador? Você é profissional? Eu falei, não, mas eu não posso correr no profissional do street. Os caras falaram, não interessa. Me colocaram para correr no profissional. Então eu lá na arena, lá no Pacaembu, os caras top da época, fiz meu rolezinho ali, não passei vergonha, mas também longe de uma performance que eu podia ter no amador, né? Então era muito louco, não tinha organização. A gente fazia as coisas da nossa cabeça. Só que foi uma escola, a gente foi aprendendo o que era ser profissional. A gente foi aprendendo que o profissional não era só o nível. Isso é algo que a galera do downhill hoje precisa entender. O profissional não é nível de skate. O profissional ele abrange várias coisas. Você tem que saber se postar perante a mídia. Você tem que saber, a própria palavra diz, né? É um profissional como de outra área qualquer. Você tem que ser um profissional do skate em todas as áreas. Você tem que saber se vender, tem que saber de marketing pessoal para poder vender a tua imagem, porque os patrocinadores estão te pagando para você vender a imagem deles. Eu, quando passei pro profissional, por exemplo, eu achava que, falei, pronto, agora vou ficar em casa lá, vai tocar o telefone, os caras vão estar agendando uma tour e vão estar agendando foto. Eu achava isso, e aí o telefone não tocava, eu fui me tocar que quem tinha que correr atrás disso era eu. E era para isso que eles estavam me pagando, para eu correr atrás, para eu procurar o fotógrafo, para eu ligar para a revista, para eu fazer a matéria, propor matéria. E dali então começou toda esse entendimento do que era ser o profissional. E dessa mesma forma veio todo esse grupo que eu falei ali, a gente passou para profissional mesmo, meio que na mesma época. E dali a gente começou a crescer nisso, né? Procurar patrocinadores. Na época a gente não tinha marcas de downhill exclusivas, eram todas marcas de street, né? Como eu contei, o street estava muito forte e a gente tinha que bater na porta. A gente tinha uma moral por ser do skate, por já andar de street, andar de vertical, então a gente tinha as portas abertas, mas o preconceito era grande. A gente chegava nas marcas e falava para os caras que queria apoio, patrocínio, os caras olhavam pra gente e falavam, pô, mano, downhill, cara, downhill não rola. Só que o que acontece? A gente tinha uma noção de profissionalismo tão grande que a gente mostrava retorno de mídia maior do que muitos caras do street. Porque essa necessidade fez com que a gente corresse atrás. A gente precisava divulgar uma modalidade que estava morta. Então a gente começou a correr atrás de TV aberta. Na época estava chegando no Brasil ESPN. Então a gente fazia matérias para Globo, para TV Cultura, SBT. Então a gente tinha um portfólio que ele era inegável. Qualquer patrocinador olhava e falava, pô, cara, vocês estão melhor que nossos profissionais de street. A gente falou, pois é. E com isso a gente foi abrindo portas, né? Eu entrei na Drop Shoes, que era a marca de tênis da Drop Dead, na época, que pra mim foi um sonho, que eu sempre gostei da marca, sempre considerei o trabalho deles. E sempre tive junto deles lá em Curitiba, até fazendo trabalhos também de design gráfico para eles. E aí quando eles me convidaram para entrar na marca ali, foi um momento especial, assim, né? Que eu, pô, era uma referência, era a marca que patrocinava Newton Urina, Pinguim, Marcelo Kozak. E ali quando foi, pô, mas pera, eu vou representar o downhill na Drop Shoes, já fez uma diferença. Nessa mesma época o Yuba entrou para a Kicks, que era outra marca mais voltada para o street. Então a gente começou a ter bons patrocínios do mercado de skate. E hoje o downhill está num nível que a gente sempre desejou, mas a gente talvez nunca imaginasse, né, que o downhill fosse se desmembrar do skate, criar sua própria cultura, suas próprias marcas, suas próprias mídias. Hoje a gente vê meninos aí, muitos, centenas de crianças que estão começando a andar no longboard, no downhill, no speed, e sem ter referência nenhuma do skate. Hoje, se você chegar para essas crianças e perguntar quem é Pedro Barros ou quem é Luan de Oliveira, para eles não quer dizer nada, mas se você perguntar para eles quem é um James Kelly, um Guto Negão, um Kevin Reimer, esses são os ídolos deles, né? Então a gente tem mídias especializadas, como a Cruiser aqui no Brasil, a Skate Slate na América do Norte. Nós temos, né, uma mídia, peças especializadas para downhill, uma coisa que antes não existia, então a gente tem todo o mercado. Então é algo que
eu vejo que o freeride trouxe isso, porque o downhill teve uma época que ficou muito voltado para a competição. E o competidor, ele quer ter patrocínio, ele quer só que o mercado dê para ele. Ele vai retornar em imagem, tudo isso, mas ele não vai retornar em recurso. E hoje a gente tem o freeride, que é uma galera que anda, que está comprando equipamentos caros e que não quer retorno nenhum profissional. Esses caras vão consumir, é como era no surf. O surf, ele vive do quê? Ele não vive do atleta profissional. O surf vive do simpatizante, do cara que vai lá, compra uma roupa de surf, ou compra até uma prancha, mas é um surfista de final de semana. Esse cara traz recursos, né? O ciclismo vive de quem compra uma bicicleta aí para andar de final de semana. E o downhill não tinha isso. E hoje com o freeride a gente tem. Então a gente tem muita gente aí trazendo recursos para o mercado, comprando roupa, comprando peça, sem ter uma pretensão profissional nenhuma. Então essa eu vejo como uma fase de ouro do downhill. Hoje o meu objetivo é esse, é campeonato, participar do que tiver de master, porque é algo também que você está correndo com pessoas que têm esse objetivo de se divertir. A gente não está mais pela alta performance, né? Nós temos trabalho, temos família, filhos, ninguém mais pode ficar se arriscando na ladeira. E o objetivo meu hoje também é filmagem, né? Eu creio que é o mais prazeroso, na verdade, viajar para lugares ali como o Chile. O Chile é um lugar muito especial, a Argentina, a região de São Luís. Às vezes a gente fica sonhando com a Europa, mas a gente tem a América do Sul aqui muito rica em ladeira, com uma galera muito legal de se conhecer. Então, para mim, esse é o meu maior objetivo hoje no esporte, é esse, é estar viajando, tá indo para novas ladeiras longas, né, que você possa se divertir. No caso do downhill slide, é manter o corpo ativo, né? Eu estou com 43 anos, então a gente tem que ser realista, né, nessa questão da idade. E eu estou muito feliz hoje com o meu patrocinador, que eu estou com a Orangatang, e eles entendem muito isso, né? Eles não vão para cima da questão da performance, do resultado em campeonato, né? Eles valorizam cada embaixador da marca pela sua característica. Então eles sabem que eu estou com mais de 40 anos, eles sabem que eu tenho uma história, então eles me valorizam mais por isso do que pela minha performance na ladeira. E então casou ali, né? Eu gosto do equipamento do pessoal, da Oranga, da Loaded, e eles me valorizam pela minha história e não tem cobrança. Então acho que eu consegui um equilíbrio bacana. Eu tenho vontade de andar muito mais do que eu tenho andado, mas é natural, né? Hoje a gente tem outras obrigações de trabalho, família, né? Hoje também eu tenho uma vida que eu levo aí para Deus, é algo que tem que ser falado, né? Deus me deu muitos livramentos, me livrou de muitas situações. Hoje eu aceitei Jesus e levo minha vida para Ele, então também tem esse lado, né? Então, e é algo prazeroso também, não é algo que me afasta do skate, pelo contrário, é algo que me dá mais equilíbrio, mais tranquilidade para estar aceitando as coisas que o skate traz, porque o skate traz alegrias, mas também traz muitas tristezas, traz frustrações. Se você não estiver pronto para levar isso para a tua vida, né, isso pode afetar a forma como você vê o esporte, como você se relaciona com as pessoas. Então eu vejo que essa minha caminhada com Cristo hoje também tem me ajudado muito mais a estar junto das pessoas, resgatar amizades que foram perdidas com essas questões de organização de campeonato, né? Hoje eu aprendi mais a perdoar, entendo que as pessoas nem sempre sabem também liberar o perdão. Então hoje é isso, hoje é skate, família, Jesus na minha vida, e esse é o meu foco, né? E eu fico feliz também de ter patrocinadores que entendem essa minha posição hoje. Aí eu também tenho a Evoque, que é família, Academia Power Club aí também, que está sempre junto, né? Me ajudando a manter a parte física. Então, para mim, eu estou conseguindo achar esse equilíbrio entre skate e vida pessoal. É isso aí, galera. E dá uma mensagem aí pro pessoal que está assistindo a gente. Eu quero dizer que principalmente procurem usar equipamento de segurança. A gente vê aí o esporte crescendo muito, a gente vê muitos vídeos de acidentes, e o que acontece é que o pessoal vem se inspirando
em atletas que são profissionais, que têm muita experiência. Muitas vezes, por isso, eles não andam com os equipamentos completos. Mas o capacete é primordial. Mas se você está iniciando, coloca uma joelheira, coloca uma cotoveleira, não é vergonha nenhuma. Com certeza isso vai te dar longevidade no esporte e você com o tempo vai aprendendo a cair e aí quem sabe você pode abrir mão de um ou outro equipamento. Mas a gente vê muitas pessoas que nunca caíram de skate e já estão andando a 80 km por hora. Então o que eu tenho para dizer para vocês é cuidem da vida, né? Ela é curta, passa rápido e a gente tem que valorizar a vida. E o longboard downhill é um esporte. Então, capacete de segurança. É isso aí, quero agradecer a galera do Projeto Longboard e desejar que esse projeto vá muito à frente aí, vá adiante. E aproveita para se inscrever no canal do YouTube, curtir a página do Facebook e seguir lá no Instagram, Projeto Longboard. Valeu!